Mas agora eu quero olhar um pouquinho aqui para a nossa política nacional, para o nosso território e trazer os temas que são importantes nessa sexta-feira, debater com os senhores, porque o presidente Lula admitiu hoje que o governo dificilmente cumprirá a meta fiscal de déficit zero em 2024. Essa meta foi estabelecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como necessária para que o arcabouço fiscal fique de pé. Só que para Lula, porém, muitas vezes o mercado é, entre aspas, ganancioso. O presidente disse que para ter um déficit zero nas contas públicas, o país precisará fazer cortes em investimentos, que é algo que Lula disse que não gostaria de fazer nesse momento. A gente tem motivo para se preocupar, Luiz Felipe Dávila? Lógico, aliás, nós estamos alertando sobre esse problema aqui no 3 em 1 há muito tempo, que esse governo é fiscalmente irresponsável, que essa irresponsabilidade está se tornando cada vez mais evidente para o mercado. E agora aquela turma que fingia que não, pode ser que dê certo equilibrar fiscalmente o país, agora caiu a ficha, principalmente com a declaração do presidente Lula hoje no café da manhã, que praticamente desautoriza o ministro da Fazenda, Haddad, que estava ali lutando, dizendo que ia equilibrar as contas no próximo ano. Ou seja, é o Brasil indo ladeira abaixo, e isso vai comprometer as finanças do país, crédito brasileiro no exterior, e vai sim aprofundar a dificuldade do Brasil sair da estagnação econômica. Agora, Felipe Monteiro, você acha que existia alguma ficha para cair, ou você acha que de fato o presidente da República ele está sendo sincero ao dizer, olha, não dá para assumir ali esse déficit, diferentemente do que vinha falando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente porque o governo gostaria de investir mais no país? Isso cola para quem está ouvindo? Cine, primeiro que eu não acho que seja um problema muito grande o déficit fiscal do Brasil ficar em 0,2%, 0,5% do PIB. Gani fez até em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. É bom lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, tem um déficit fiscal de 7,5% do PIB. Não teria um problema nisso. Não dá para comparar a economia americana com a economia brasileira. O nível de não dá para comparar. Quando convém, você compara o Brasil com os Estados Unidos. Não dá. Os Estados Unidos conseguem absorver um nível de endividamento muito maior, Felipe, do que o nosso. 80% para a gente seria equivalente a 300% nos Estados Unidos. E qual que foi a receita que o Trump fez e o Biden repetiu? Investimento público. Recentemente agora, o Biden declarou que vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos para as empresas de chips chinesas irem para os Estados Unidos produzirem, gerar empregos. Ou seja, a receita no mundo todo, para você crescer, primeiro que eu não endosso investimento público. Primeiro que eu não endosso a política do Partido Democrata. Conclua, Felipe Monteiro, e depois eu vou abrir aqui o espaço para o Gani. 150 bilhões de déficit fiscal não é nada porque o Brasil dá 500 bilhões de reais de subsídios anual. Ou seja, se o Brasil quiser revisar 20% dos subsídios que ele dá, ele já consegue chegar no déficit zero em 2024. Essa fórmula... E é fácil fazer isso. Essa fórmula que o Felipe defende, né, do aumento do gasto público, é a fórmula que não deu certo há anos no Brasil e que nos levou nessa situação. Inflação persistente, taxas de juros elevadas, e aí a gente fica correndo atrás do próprio rabo e não consegue... Perdendo o grau de investimento, risco elevado... O grau de investimento... Pelo amor de Deus, a gente ainda está... O Brasil, na época da Dilma, estava no crédito. Felipe, não, a gente precisa informar aqui a nossa audiência. A mudança do grau de investimento, primeiro que a gente ainda não é investment grade, mas aumentou a nota. Mas essa nota não se dá da noite para o dia, é um trabalho que é feito em 4, 5 anos, eles avaliam todo o filme e não uma fotografia do momento, aqui pegando uma frase do Segré. É claro que essa melhor aumentou devido a políticas reformistas que começaram no governo Temer, passando depois pelo governo Bolsonaro, principalmente reforma da Previdência, que reduziu aí um gargalo do gasto público. Não dá. Qual foi a grande reforma fiscal deste governo? Não teve. Qual foi a grande reforma desse governo? Governo nenhum. Pelo amor de Deus. Gani, nunca teve governo nenhum. Dilma, Temer, Lula... Bolsonaro, reforma profunda no Brasil. Reforma da Previdência em 2019 foi o quê? Foi muito pouca. Tu até que está Marco do saneamento, agora independência do Marco do saneamento básico começou em 2007.
Tudo bem, mas se concretizou. Não, se concretizou. Isso não é reforma estrutural. Ou se não é reforma, marco de saneamento não é reforma estrutural, uma reforma micro importante, super importante para resolver um dos principais problemas do Brasil. O governo atual tentou enterrar o marco de saneamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o seguinte, a turma que está escutando a gente na Jovem Pan, o que isso significa para o seu dia a dia? Acontece uma coisa muito séria. Se agrava a dívida pública, o déficit público, o que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de juros de novo. E não adianta ficar xingando o Banco Central, não. Isso é irresponsabilidade fiscal do governo. Porque se tivesse reduzindo isso, o juro poderia cair e você poderia ter mais recursos para você fazer os seus investimentos no setor produtivo. É inacreditável a irresponsabilidade desse governo que, de novo, faz com que nós, todos brasileiros que trabalham, produzem, empreendem, paguem a conta da irresponsabilidade fiscal. Fala, Segré. Dados. A narrativa para mim não conta. Isso é discursivo, cada um dá a sua opinião. Se a gente coloca dados, evita qualquer discussão que possa aparecer. A dívida pública do Brasil, nos últimos meses, aumentou quase 2% em relação ao PIB. Quando o presidente Lula afirma não vamos conseguir zerar o déficit, ele está cometendo dois erros muito grandes. Primeiro, desautoriza o seu ministro da Economia. E essa desautorização tem a ver com uma fala que não agrega absolutamente nada, porque estamos falando de 2024. Então, poderia tranquilamente o presidente Lula evitar esse tipo de fala que resolveu num aumento, por exemplo, na taxa da cotação do dólar hoje. E por quê? Porque gera incerteza. E o governo, mostrando incerteza, preocupa o serviço financeiro. Mas só para responder para o Felipe, das últimas crises argentinas, que foram 23, das quais 23 foram apelando para o FMI, 22 delas foram provocadas por déficit fiscal. E as últimas duas foram por graves déficit fiscal. E a explicação é muito simples. O governo vai financiando o déficit. Nos últimos 122 anos, a Argentina somente teve 10 anos de superávit. Os outros 112 foram déficit. E alguém paga a conta. Então vai aumentando a dívida, vai aumentando a dívida. Brasil, qual é a diferença? Não, eu vou te dar um exemplo do Brasil, Felipe. A diferença é que na Argentina a conta pública é dolarizada. Felipe. Logo o governo, Felipe, argentino tem reservas em dólares muito superior. Você está falando uma coisa que não é verdade. Felipe, hoje a dívida... Não, senhor. Hoje a dívida pública... Cara, eu entendo da Argentina, eu sou argentino e avalio a Argentina. A Argentina hoje, a maioria do Brasil agora, então. Me permita. Você tem autoridade de falar do Brasil? Não, claro que tenho. Então, mas me permita, você acabou de falar que a maioria da dívida pública argentina é em dólares. Está errado. Eu falei que tem que ter errado. Em dólar. Não tem vai cair minha pressão. O problema é que não dá para discutir assim. Eu estou mostrando argumentos. Sim, só um minutinho. Segré, por favor, conclua o seu argumento, depois eu vou abrir o espaço para o Felipe Monteiro, para o Grani e para o Dávila, porque vocês estão divergindo bastante aqui, principalmente vocês três com o Monteiro, claro. Vai lá, Segré. Mas aqui a questão, ele atropela a questão. Estou explicando, a maioria da dívida pública argentina está em pesos, 133% por ano. Não é um problema de dívida em dólar. Essa questão é provocada por quê? Déficit fiscal. Quando você gasta muito, faça conta na sua casa, quem está nos assistindo. Gaste mais do que arrecada o tempo todo. Em algum momento você vai à falência. Os estados não vão à falência. O que falam? Calote de dívida. E quando você precisa de financiamento, aumenta a taxa de juros automaticamente pelo risco de impagar. E aí tem uma diferença, com todo respeito pelo presidente. Não é um problema de investimento. O senhor não precisa diminuir o investimento. Precisa diminuir o gasto público. Monteiro, agora sim você pode argumentar. Vai lá. Não, eu não falei. Primeiro que eu não falei que a dívida argentina é em dólar. O que eu falei é que o governo argentino tem que ter reserva em dólar porque tem a dolarização de parte da economia dela. Isso que eu estou falando. Então é muito diferente do Brasil. O Brasil não tem essa questão. Então não dá para comparar o investimento público que o governo brasileiro faz com o investimento público que a Argentina fez. Como se a Argentina tivesse uma situação ruim agora, seja porque houve muito gasto público. O problema da Argentina é que a dívida pública da Argentina, o déficit fiscal, está entre 6% do PIB. O Brasil está 0,2% do PIB. Está errado. É muito baixo. Felipe. Está muito baixo. É 1,9%. Felipe, precisamos falar a verdade. Você está ficando com a boca meio sem cor, assim. O que está acontecendo? Felipe, a maior crise econômica da história do Brasil, ela ocorreu em 2015 e 2016. Teve inflação de 10%
em 2015, mais de 6% em 2016 e teve 2 quedas de PIB na ordem de 3,5%. A gente está falando de uma inflação de pandemia e a gente está falando de 2 quedas de PIB de pandemia. E guerra. E de guerra. Sem ter tido uma pandemia. Você sabe o que explicou a maior crise econômica, a estagflação brasileira? O que foi? Foi o descontrole do gasto público que ocorreu no governo Dilma. Isso é ponto pacífico. Houve um descontrole das contas públicas. E a gente volta a flertar com esse tipo de ideia, achando que o gasto público vai resolver o problema desse país. Não, o gasto público gerou a maior crise econômica do Brasil. Não é verdade, Gani. Como não é verdade? O que tá aí? Você morava aqui? Eu morava aqui e estava no governo Dilma ainda. Por isso que aconteceu. Por isso eu trabalhei no governo Bolsonaro também. Agora entendi. Eu trabalhei no governo Bolsonaro também. Olha que engraçado. Então eu estava do lado de cá do balcão. Se não foi o gasto público que levou o Brasil para onde levou no governo Dilma, o que foi? Foi muitas coisas. Primeiro que a Dilma mexeu errado no setor elétrico, subsidiando tarifa elétrica de forma completamente equivocada. Segundo, porque teve as pautas bombas do Congresso, porque o governo naquela época não tinha maioria, por isso que gerou o impeachment da Dilma no final. E o terceiro foi o total descontrole, não de gasto, falta de projeto do Brasil. É bom lembrar, cara, sabe o que a ministra da Fazenda Dilma? Você lembra o que era? No segundo mandato. Joaquim Levy. No segundo mandato. A crise foi gestada no primeiro, no segundo. Joaquim Levy. Meu Deus Joaquim Levy, que foi o presidente do BNDES do governo Bolsonaro no começo. Isso foi no primeiro ano do segundo mandato. Olha só que interessante. A crise, tudo que você mencionou do setor elétrico, foi tudo gestado no primeiro mandato. Controle de preço. Aliás, subsídio é gasto público. É gasto. Então, subsídio, controle de preço. O superávit primário sai de 1,5% do PIB para inversão, vai para menos 0,5% do PIB em um ano. Eu te dou uma lista. Todo o país do mundo desenvolvido cresceu com investimento público. Eu te dou uma lista. Faça uma relação. Pega índice de liberdade econômica e desenvolvimento econômico. Você vai ver que onde tem menos Estado, mais economia de mercado, mais economia privatizada, sabe o que acontece? Você tem mais desenvolvimento econômico. O país mais intervencionista que tem no mundo todo, em todas as épocas, foi os Estados Unidos. Tanto é que a Rússia deu certo, tanto é que Cuba deu certo, Venezuela deu certo, Argentina deu certo. Felipe, pelo amor de Deus. Mas é outra coisa, outra questão, Zani. Que foi, Dávila? Não, pelo amor de Deus. O Brasil é recordista mundial de país emergente em relação à dívida PIB. E cada vez está aumentando mais. Isso está afundando o Brasil, está acabando com o Brasil. A gente sabe disso. Me dá o exemplo de um Brasil com a relação dívida PIB, um mercado emergente que consegue ter crescimento econômico sustentável. Nenhum. É uma piada falar isso. A gente está condenando uma geração de brasileiros. Todo mundo que nasceu de 1980 para frente nunca viu a economia crescer de maneira sustentável. E aí, o que essa turma está indo? A turma que está estudando, tem emprego, está indo embora do Brasil. A gente está tendo o maior êxodo de capital humano no Brasil, justamente porque é um Brasil que não consegue mostrar para a tua juventude que aqui vale a pena trabalhar e empreender, porque o governo confisca tudo. É uma coisa inacreditável como o Brasil está completamente fora do mercado por causa de políticas públicas desastrosas, por causa do nacional-estatismo que afundou o país, e a gente ainda não entrou nos anos 90, quer saber que precisa abrir a economia, precisa desregulamentar a economia para o Brasil crescer de verdade. Eu vou colocar para vocês qual foi a explicação dada pelo presidente da República em relação a esse déficit. Abre aspas. Dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não queremos fazer corte de investimentos e de obras. Eu não vou começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse país. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando a meta que eles acreditam que vai ser cumprida. Ganancioso é o governo. 13%. Ganancioso, gastador. Qual é o país emergente que tem 13% do PIB gasto com funcionário público, aposentadoria e benefício? Pode me dar um exemplo aí? Não tem nenhum, é uma vergonha. A gente está tomando dinheiro do setor privado para pagar o setor improdutivo que presta serviço público de péssima qualidade para a população. Isso é periférico, Davi. Isso é periférico. Por que periférico, Monteiro? Você está brincando, importante. Periférico vai à escola. Por que não é importante? O que faz um país se desenvolver
crescer, gerar riquezas, é investimento do lado da oferta, não do lado da demanda. Essa é a questão. O capital. Essa é a questão. O Brasil tem que pensar na reindustrialização dele. Tem que pensar em criar, Felipe, criar estruturas institucionais no mundo, tem excesso de liquidez no mundo, não precisa nada, só precisa ter regra estável, segurança jurídica, que o dinheiro vem para o Brasil, tem um mercado inacreditável. Você acha que não faz sentido isso que o Dávila está explicando, Monteiro? Não é que não faz sentido, eu acho que isso aí é um ponto que não é o ponto mais importante. Como não é o ponto mais importante? O ponto mais importante para mim é o Brasil investir no lado da oferta, criar... Perfeito. O problema do setor privado, o problema do governo Bolsonaro e do governo Dilma é que pensa só, por exemplo, em aumentar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Vamos tirar o governo Ele investiu Bolsonaro, na hora da demanda. Tem que olhar na hora da oferta também. Vamos tirar o governo Bolsonaro Dilma. Deixa eu dar um número para vocês aqui. Há 60 anos nesse país tem monopólio estatal no saneamento. O que acontece com esse monopólio estatal, com a ineficiência estatal? Nós temos 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Perfeito. Esse é o resultado disso. Agora, o que acontece? O investimento privado quer entrar nisso. E aí, o que acontece? O governo tenta melar o marco do saneamento com um decreto presidencial absurdo que, graças a Deus, o bom senso da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, derrubaram isso. E agora o que aconteceu? Veja só como o investimento privado está resolvendo a questão exatamente do saneamento em cidades como Rio de Janeiro, em cidades como Maceió e em cidades como Porto Alegre. É isso o resultado de investimento privado versus monopólio de 60 anos do Estado que entregou essa lastimável número de 100 milhões de brasileiros. Rapidinho, Monteiro, que o Segre quer colocar 30 segundos. Ele está certo. Como que a gente aumenta o investimento na oferta, diminuindo a taxa de juros e mantendo a questão da segurança jurídica? O governo não precisa fazer nada, só não gastar. Tenho só 20 segundos para você, Monteiro. Os Estados Unidos começaram a investir lá da oferta botando dinheiro público lá da oferta. Mas é um país desenvolvido. Antes de ser número um. Eu estou falando dos Estados Unidos na década de século XIX. Nos Estados Unidos agora. E outra coisa, é fácil falar da privatização do saneamento básico, mas quando você pega, por exemplo, um município de 30 mil habitantes, nenhuma empresa privada quer investir, porque não tem lucro.